Hoje é sexta-feira, dia 30 de julho de 2021, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Venham a mim. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é do livro Orientação da Criança, na página 267, que diz assim: quando acharem difícil o seu trabalho, quando reclamarem das dificuldades e provas, quando disserem que não têm força para suportar a tentação, que não conseguem vencer a impaciência e que a vida do cristão é uma obra que exige muito esforço, estejam certos de que não estão levando o jugo de Cristo, estão levando o jugo de outro Senhor. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Na lição dessa semana, tivemos a oportunidade de entender um dos textos mais lindos que nós temos a oportunidade de poder encontrar na Bíblia, que é Mateus capítulo 11, versos 29 e 30. Só lendo o texto de novo para poder lembrar. Tomai sobre vós o meu jugo. Aliás, antes disso, vamos voltar aqui um pouquinho mais. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto é um texto tremendo. Nele nós percebemos nessa semana que o Senhor Jesus, ele começa convidando aqueles que se sentem sobrecarregados, aflitos, aqueles que se sentem mal diante daquilo que é o estilo de vida que tem sido imposto sobre todos nós. Já na época de Jesus, havia uma tendência para a inquietação, para a agitação, para aquele sentimento de apreensão, de estar sempre esperando que algo fosse acontecer e viver nessa expectativa das coisas, sempre com a mente e o coração muito agitados. O Senhor Jesus vai dizer: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. É interessante que Jesus Cristo nos chama para ir a Ele como nós estamos. Para ir a Ele simplesmente quando você está cansado de viver do jeito que você está vivendo, carregando fardos pesados, vivendo uma situação complicada, difícil. E quantos de nós não vivemos isso? Às vezes, o trabalho acaba sendo muito puxado, as cobranças são muito grandes. Às vezes, o próprio casamento é difícil, os filhos, o lidar com os filhos acaba sendo uma atividade complicada, difícil com a família, com os amigos. As cobranças que a sociedade impõe sobre nós são tão grandes que às vezes o fardo fica pesado. Quantas são as pessoas que desistem da vida porque o fardo é pesado demais para carregar? As angústias, a própria cobrança que nós estabelecemos sobre nós mesmos, sobre nossa postura, as fraquezas que nós temos, que às vezes nos jogam cada vez mais para o chão, nos sentimos indignos. E Jesus vai olhar para nós e vai dizer: vem para mim, você que está cansado e sobrecarregado. Eu vou te aliviar. Mas não para por aí. Eles aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Enquanto nós caminhamos com Jesus, e nós vimos nessa semana que o convite de Jesus é para estarmos embaixo da mesma canga que ele, do mesmo jugo que ele, para caminhar em parelha com ele. Enquanto caminhamos com Jesus, vamos aprendendo dele, da sua mansidão, da sua humildade, aprendendo daquilo que é o estilo de vida que ele tem para cada um de nós, entendendo que ele não quer fazer com que sejamos escravos, mas que sejamos livres. E enquanto vamos aprendendo isso, o nosso trato com as pessoas que estão à nossa volta acaba se tornando mais fácil, mais tranquilo. O texto que nós lemos hoje, do livro Orientação da Criança, ele é muito pesado. Ele vai dizer aqui que todas as vezes que nós olhamos para a nossa vida e para as lutas da vida e nós dizemos: é difícil demais, eu não vou conseguir viver os princípios da lei de Deus, o cristianismo é muito complicado, é muito difícil, fardo pesado demais. Quando nós olhamos para as nossas próprias lutas, para as nossas fraquezas e dizemos: eu não vou conseguir, está muito pesado, a senhora White vai dizer: a gente está carregando o fardo de outra pessoa, não o de Cristo. Porque o de Cristo, ele é suave, ele é leve. Para podermos entender isso, nós só podemos experimentar
a felicidade, porque Jesus nos criou para sermos felizes nessa vida de relacionamento com Ele. Se nós estivermos caminhando com Jesus. O grande problema que às vezes nós enfrentamos é que nós caminhamos sozinhos. Imaginamos que para podermos ir a Jesus, nós temos que organizar a nossa vida. E quantas não são as pessoas que dizem, eu preciso vencer, eu preciso mudar a minha vida para ir até Jesus. Quando Jesus olha e diz, não, não é assim que funciona. Vem para mim como você está. Enquanto você caminha comigo, eu vou transformando a tua vida. Eu vou te dando ritmo. Eu vou te dando direção. Andar com Jesus na mesma parelha significa que ele vai definir a direção. Ele vai definir o ritmo. Eu me lembro quando eu era menino, mencionei isso essa semana, e aí em Goiás meu pai tinha uma junta de bois, e eu ia dirigindo os bois na frente. Eu ia na frente, normalmente o menino que ia guiando os bois, ele ia com uma vara na frente, para estar mais ou menos dando a direção, os bois seguem aquele que vai na frente. Então eu sabia qual era o caminho, ia na frente, meu pai ia atrás, porque se em algum momento os bois deixassem de me seguir, ele estava ali para dar uma cutucada e fazer com que eles fossem adiante. Eu me lembro que nós tínhamos uma parelha de bois. Os bois tinham nomes muito interessantes, era o canário e o pavão. O pavão era um boi preto, muito forte. Ele tinha um ritmo muito intenso. Se eu não ficasse esperto com ele, e eu deixasse que o ritmo se tornasse um pouquinho mais lento, ele chegava por detrás e ele ia dando umas chifradas e fazendo com que o ritmo aumentasse. O canário, por sua vez, apesar de ser forte também, mas ele tinha um ritmo mais lento do que o pavão. O canário era um boi branco, então a gente tinha uma parelha de bois, onde um era um boi preto, forte, e o outro também era forte, mas era um boi branco, mais lento um pouco. Na canga dos bois, quando havia um peso grande para carregar, quando era um carro de bois, ou quando estávamos puxando alguma madeira, o pavão, ele tomava a frente, ele ia seguindo morro acima, e ele puxava, e o canário ia junto. Às vezes, o canário queria dar uma parada no meio do caminho, e o pavão saía puxando. Às vezes, dava uma empurrada de lado no canário, e os dois iam indo. Era interessante aquilo que acabava acontecendo. Mas o pavão, apesar de ser mais rápido, ele se cansava mais rápido. O canário, apesar de ser um pouco mais lento, mas ele era mais constante. Tinha momentos que o pavão queria parar, e o canário continuava, num ritmo mais lento, mas continuava. E um ia ajudando o outro. Quando a gente vai caminhar junto com Jesus, é lógico que nós somos diferentes dele. Nossa natureza é pecaminosa, às vezes é mais lenta, às vezes não quer seguir adiante, às vezes falta força. E quando você está junto com Jesus, ele vai mantendo o ritmo. Às vezes você olha para ele e fala assim, Jesus, não vou conseguir. E ele te arrasta, ele te leva, ele te empurra. A ideia dessa caminhada com Jesus não é que a gente vai vencer na nossa força, no nosso poder, é que quando andamos com ele, como ele é perfeito, então ele estabelece um ritmo, ele estabelece uma direção. O único jeito que podemos alcançar a vitória, meus queridos, nessa caminhada cristã, que devemos estabelecer com Jesus, é andando em parelha junto com ele. O seu fardo é suave e leve. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a viver essa realidade. Talvez hoje, se eu estou falando para alguém que tem dito, e eu quero terminar com um texto que a gente leu aqui de novo, vou ler o texto de novo para você, que talvez vê nesse texto um pouco da sua história. Quando acharem difícil o seu trabalho, quando reclamarem das dificuldades e provas, quando disserem que não têm força para suportar a tentação, quando não conseguem vencer impaciência e que a vida do cristão é uma obra que exige muito esforço, estejam certos de que não estão levando o jugo de Cristo, estão levando o jugo de outro Senhor. Não permita que outro Senhor na sua vida estabeleça o teu jugo. Leve o jugo de Cristo, porque é suave e é leve. Quero orar para que Deus nos ajude a andarmos com Cristo Jesus. Vamos fazer isso agora? Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que Cristo nos chama para caminharmos com Ele. Ajuda-nos a aprendermos com Cristo Jesus, a deixarmos que Ele estabeleça o ritmo, a direção. E enquanto caminhamos com Ele, aprendemos a ser também como Ele.
Não queremos carregar o fardo de outro Senhor, a não ser de Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?